No ar, novamente, esse dia maravilhoso, dando continuidade no segundo vídeo, o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus disse, tudo que pedisse ao Pai, em meu nome, isso Ele fará, isso será feito, né? Então, tudo que pedimos em nome de Jesus, né? Isso já é para nós hoje. Então, nós paramos aí em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 13 agora em diante, que fala da primeira viagem missionária de Paulo, né? E na igreja que estava em Antioquia, né? Havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Fala de uma ordem expressa. Em outras palavras, não é uma sugestão. O Senhor faz o chamado, não o homem. Chamados das pessoas do Senhor, né? Não dos homens. Atos 13, o capítulo 9 em diante, o versículo. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, era o dom de discernimento de espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Não cessaras de perturbar os retos caminhos do Senhor, versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando ao redor, procurava a quem o guiasse pela mão. Foi mostrado como realmente era um impostor. O mais importante não é aquele que começa o verdadeiro caminho, e sim, mesmo com lutas, vai até o fim, ou seja, aquele que termina. Não para no caminho, não para no caminho, né? Por nada, né? Com a ajuda de Deus, ele vai até o fim. Amém? Veja, a igreja mãe, em Atos 14, o capítulo 24, versículo em diante, Paulo e Barnabé navegaram para Antioquia. A igreja mãe, onde tinham sido encomendadas a graça de Deus para a obra que já havia cumprido, a primeira viagem missionária, né? Primeira viagem missionária. Aqui, em Atos, agora 15, o capítulo mediante o versículo, apresenta a maior crise da igreja primitiva, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena
dissensão e contenda contra eles. Resolveu-se os anciões da igreja de Antioquia. Os anciões da igreja então se reuniram aí para resolver, que Paulo e Barnabé e algum de entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões para tratar daquela questão. Sem dúvida se refere à viagem missionária por Paulo em Gálatas, no capítulo 2, versículo 1 a 10. Ver mais explicações, E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, indica que foram recebidos de braços abertos, e pelos apóstolos e anciões, outros pregadores, e lhe anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Atos 16, o capítulo 1 em diante. E depois chegou Paulo a Derbe e Listra, a segunda viagem missionária. Exercera na civilização um efeito maior do que qualquer outro acontecimento, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Jesus Cristo, ele crucificado, visando sempre a cruz, E cada dia cresciam em número, muitos estavam sendo salvos. Atos 16, o capítulo 9, o versículo. O chamado à Macedônia, Paulo teve de noite uma visão. Revela que o Espírito Santo estava então dizendo ao apóstolo exatamente aonde ele quer que ele vá. Em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E assim foi anunciado o Evangelho mais importante na história do mundo. A ida de Paulo para levar o Evangelho às nações do Ocidente. Muito especiais, um dos melhores lugares, como está dizendo aqui, levando o Evangelho. E depois dessa visão, nós procuramos partir para a Macedônia. Pelo uso do pronome nós, sabemos que Lucas, o escritor do livro de Atos, se ajuntou então a Paulo aqui em Troade, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Sabiam que agora tinham a mente do Senhor. Atos 16, o capítulo 14, o versículo. Primeira e se converter uma certa mulher chamada Lídia. Primeira, se converteu essa mulher chamada Lídia, vendedora de purpúrea da cidade de Tiatira, a quem servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, revela sua fome de Deus para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela entregou seu coração a Cristo e, já bem, abriu o coração e ficava atenta ao que Paulo falava, da palavra de Deus que dizia, Portanto, foi a primeira convertida em solo europeu. E depois que foi